Dando continuidade aos trabalhos do seminário sobre sustentabilidade no setor elétrico brasileiro, neste momento iniciaremos as atividades do último painel, potenciais aprimoramentos regulatórios, no qual os palestrantes convidados vão expor sua visão sobre RSE e relatório de sustentabilidade do setor elétrico. Convidamos para compor a mesa o senhor Ariel Pares, diretor do Departamento de Produção e Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. A senhora Marcela Ramos, gerente de sustentabilidade da Electro. O senhor Paulo Camilo Vargas Pena, vice-presidente de Relações Institucionais, Comunicação e Sustentabilidade da AES Eletropaulo. Nosso primeiro palestrante foi secretário nacional de Ações Estratégicas da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e atualmente o diretor do Departamento de Produção e Consumo Sustentável do Ministério do Meio Ambiente. Com a palavra o senhor Ariel Pares. Bom, boa tarde a todos. Queria, antes de tudo, agradecer a ANEEL por ter nos convidado. Nós temos tido a grata satisfação de contar no Ministério das Minas e Energia e, sobretudo, em especial, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, uma parceria que vem se firmando pelas razões que eu vou comentar, mas que eu queria, então, deixar isso no registro. Aqui é o Hércio, não é? Enfim, o Antônio também. Eu vou comentar muito rapidamente o que para nós, da política ambiental, o relatório de responsabilidade socioambiental, ou o relatório de sustentabilidade empresarial, vem a significar. Primeiro eu queria comentar que há uma mudança, ou seja, a política ambiental vive uma transição que não é uma transição apenas brasileira, é uma transição que está no plano internacional. Vocês vão compreender por que eu introduzo por aí, que é a de você ter novos desafios no campo da sustentabilidade na dimensão ambiental, que implica em que os modelos de política de comando e controle, aqueles que imputam responsabilidade a terceiros, sociedade, empresa, etc., e depois cumpra-se e nós vamos fiscalizar, são absolutamente insuficientes. Essa é uma percepção quase que internacional, eu diria, e no Brasil não é diferente, pelo qual os desafios que temos pela frente, que implica a mudança do padrão de produção e de consumo, passa por decisões microeconômicas, seja das famílias, das pessoas e das empresas, e nesse caso, decisões de investimento, decisões de mudar hábitos, decisões de cultura. E, portanto, nesse campo, vale o estímulo, a promoção. Mas é tudo que nós não sabemos fazer. No âmbito internacional e no Ministério não é diferente. Nós nos habituamos a fazer o que é muito fácil. Baixa uma resolução, baixa uma norma, baixa um decreto, baixa uma lei e vamos embora, não é? Eu queria dizer a vocês que estamos aprendendo na prática. E, portanto, o que nós estamos fazendo, e aí, em algumas ferramentas que começam a se transformar como ferramentas importantes da política ambiental, no plano internacional e no Brasil, são para nós ferramentas do futuro. Ferramentas já em marcha, ganhando paulatinamente prioridade e dimensão estratégica na política ambiental. E relatórios de responsabilidade socioambiental é um deles. Compras públicas sustentáveis é outro. Finanças sustentáveis é outro. Medidas de estímulo fiscal e de financiamento não preferenciais é outro. Criação de ativos ambientais para que eles venham a ser, ativos de mercado e, portanto, precificar o quanto custa a manutenção de ecossistemas que são vitais à vida, é outra. Portanto, aí é um campo vasto, que vai paulatinamente ganhando espaço na política ambiental. Tem um segundo ponto que eu queria deixar registrado, é que, tradicionalmente, a política ambiental é uma política de restrição. É quase que um plano diretor. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, pode fazer outro. Que bom, pelo menos tem negócio. E é preciso alterar esse padrão. O que eu quero dizer é que num projeto de desenvolvimento, num país de renda média como o nosso, onde crescimento e inclusão social são centrais à vida dos cidadãos,
O meio ambiente não pode ficar como restrição, tem que ficar como variável proativa e oportuna. Aqui a mudança de perspectiva é muito significativa. E, portanto, aquilo que para as empresas é um investimento a futuro, investir na sustentabilidade, porque o ambiente de negócios caminha nessa direção, portanto, estrategicamente, quem se antecipa tem uma posição estratégica melhor, assim a política ambiental se coloca na condição de buscar essas oportunidades para ser uma política que faça com que meio ambiente, sustentabilidade, seja também um campo de oportunidades para um projeto de crescimento com inclusão. Dito isso, gente, no plano internacional, relatórios de sustentabilidade ambiental vêm crescendo, não é, muito de importância. Vários países transformaram isso em norma. A União Europeia transformou isso em norma de uma maneira um pouquinho flexível, relate ou explique. Outros países foram muito mais longe, relate segundo esse padrão, não é? E aí, evidentemente, às vezes é GRI, mas às vezes não é GRI só. Outros países, tendo cuidado, disseram, mas está bem, só as grandes empresas. A maior parte diz que só as grandes empresas. O critério de grande empresa é uma coisa que varia de país para país, a União Europeia tem um. Mas, de qualquer sorte, o que está em marcha é um processo, sim, de trazer para as políticas públicas a importância de estimular relatórios de sustentabilidade, relatórios, não é, de sustentabilidade empresarial. Por que eu falo isso? Porque quando chegou a Rio+20, agora, em 2012, na declaração da Rio+20, tem lá uma coisa que se chama parágrafo 47, vocês provavelmente nunca tenham ouvido falar disso, ou alguns mais avisados se interessaram, mas esse parágrafo 47 foi redigido a 4 mãos. O setor empresarial na linha de frente e o setor público dizendo que bom, estamos juntos. Portanto, foi o setor empresarial, o Compact Global, o World Business Council, né, que tem a sua filial CBEDS aqui, que estabeleceu com o governo, com os governos presentes, que esse parágrafo era muito importante. E esse parágrafo prevê uma iniciativa mundial com apoio da ONU, não é um protocolo, mas é uma iniciativa que tem a chancela da ONU, pelo qual os países se reúnem para tentar mostrar com uma espécie de padrão, se não é um padrão, uma convergência de políticas e de relatos. Muito bem. Minha percepção, e não é só minha, é do governo, que tem uma coordenação hoje interministerial, Fazenda, Ministério do Meio Ambiente e Itamaraty, conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente, chegou à conclusão de que o governo está um pouco atrasado. Porque o mercado foi mais rápido, porque as organizações não governamentais se avançaram. E é preciso, da nossa parte, recuperar. Foi quando, então, nós criamos um grupo de trabalho com as áreas interessadas, estamos aprendendo e estamos deixando para o próximo governo um relato, não é uma espécie de um livro branco, não é um livro branco, é muito ambicioso, mas uma coisa que é um documento de referência, estabelecendo os parâmetros do ambiente, do qual o próximo governo vai poder estabelecer um debate claro para estabelecer uma política. E o primeiro ponto dessa política, que nos parece muito importante, é reconhecer que o mercado avançou. E se tem âmbitos do mercado que funcionam bem, eu acho que eles têm que ter, não é estímulo para funcionar e melhor. Mas o conjunto da obra é preciso que ande junto. Então, talvez as nossas políticas não sejam políticas demasiado radicais, mas sejam políticas que levem a estimular a edição de relatórios. Qual é o princípio básico dessa diretriz? Relatório só vai funcionar se for útil. E ele tem que ser útil para o mercado e nós, do governo, temos que dar as condições para que ele seja útil no mercado. Do ponto de vista de governo, ele tem que ser útil para o governo. E, portanto, todas as transações privadas com o setor público têm que passar também por mostrar que relatórios de sustentabilidade, com fidedignidade, com algum nível, não é, digamos, confiabilidade, aí tem várias formas de obter isso, passem a ser critérios pelo qual as transações têm um papel diferenciado. E, portanto, isso a nós nos parece muito importante, e não simplesmente dizer agora faça um relatório, você tem que passar por isso, por aquilo. Um outro ponto que nos chama muito a atenção é que os relatórios, tal como hoje vem se desenvolvendo, eles ganham 3 aspectos que nos parecem centrais.
E por isso que eu chamo a atenção, e por aqui eu vou ficar, porque eu também não quero me atardar, vamos deixar isso para um debate. Mas que o ambiente de negócios é fortemente, não é, pressionado para ir adquirindo contornos de negócios sustentáveis. E nessa condição de negócios sustentáveis, o relatório de responsabilidade socioambiental ou sustentabilidade empresarial passa a ser um instrumento importantíssimo para 3 coisas. Uma, ser como que as empresas venham a incorporar no sua dimensão mais estratégica, no Conselho de Administração, eu quero terminar 1 minuto, no seu Conselho de Administração, no seu mais alto nível, não é? Parâmetros, indicadores que servirão do relato para melhorar o desempenho dessa empresa a efeitos de ser ela competitiva e diferenciada. Segundo, ela assumir compromissos que vão muito além do negócio, mas que são parte do negócio. E, portanto, ela é parte do que nós chamaríamos de compromissos socioambientais, ou sociais e econômicos e ambientais, com a sociedade. Aí se joga um papel vital, que é um compromisso aberto, transparente, aonde a empresa ganhando, ganhamos todos. E isso é arte, é criação e é capacidade de diálogo. E por último, transparência, pelo qual os compromissos e a capacidade de se transformar numa empresa sustentável interessa aos investidores, mas interessa à sociedade também. Esses 3 pontos, com o primeiro que eu comentei, de que ele tem que ser útil, a mim me parece que é o escopo do qual nós, do governo, não é, vemos um grande digamos, uma grande oportunidade nos relatórios. Por último, eu queria dizer, as agências reguladoras, pela natureza que tem, a experiência da ANEEL em particular, por ser a primeira do setor público, depois eu creio que o Banco Central virá e outras tantas, é um exemplo a ser seguido, dada a natureza do que se tem como regulação. Regular concessão e regular falhas de mercado. São ambientes distintos, mas em todos eles o risco sistêmico de empresas que não aderem a um sistema sustentável é grande e, por isso, deve ser, do nosso ponto de vista, alvo também de uma preocupação e, portanto, as agências reguladoras, que estão sempre reunidas no âmbito do PROREG, nos parece muito importante que sejam o primeiro elo dessa política pública de relatório de sustentabilidade socioambiental. Eu queria dizer muito obrigado, é isso mesmo.